bem-vindos ao Jornal das 13. O estudo realizado pela Rede de Justiça Económica da África Austral indica que aumentam casos de usurpação de terras das comunidades moçambicanas. O Pro-Savana é apontado como um dos protagonistas da usurpação de terra nas comunidades do corredor de Nacala. A pesquisa feita pela Rede de Justiça Económica em coordenação com o Conselho Cristão de Moçambique apresentou esta quinta-feira um relatório sobre os investimentos feitos no setor da agricultura em Moçambique, assim como na questão de acesso à terra nas comunidades moçambicanas. Resultados constatados pela Rede de Justiça Económica indicam um crescente aumento de casos de usurpação de terras por parte das grandes empresas que procuram se estabelecer em Moçambique. A pesquisadora do referido estudo, Asma Mendes, fala de alguns resultados que constam no relatório. Mozambique is seen as one of the bread baskets for Africa and the Decidimos pegar Moçambique para esse estudo porque tem sido alvo de várias empresas que pretendem investir no setor da agricultura. Identificamos 25 comunidades onde testemunhamos situações de usurpação de terras e, em particular, no corredor de Nacala, onde aponta-se a Pro-Savana como protagonista deste ato. O representante da Rede de Justiça Económica do Conselho Cristão da África Austral também refere-se à importância deste relatório para a comunidade religiosa e não só. Land grab that is happening in the Nacala corridor. Giving to the people of Mozambique. Gostaria de frisar que este é o relatório da pesquisa que nós estamos Este é o contributo que a missão religiosa está a dar à população de Moçambique. Com este relatório, gostaríamos de empoderar aos agricultores para serem ativos na busca de soluções dos desafios que eles enfrentam. On finding solutions to the challenges they face. Por seu turno, o reverendo Luís Nhama e diretor nacional de Serviços Econômicos compromete-se a levar em conta as recomendações deixadas no relatório. Uma das missões do Conselho Cristão é mesmo falar para aqueles que não podem ser ouvidos. Uma das nossas razões de existência é falarmos por aqueles que não podem falar ou não são ouvidos. Então, nós vamos criar mecanismos de negociar com o governo. Essa é a nossa missão como igreja. A voz profética é isso, é dizer isso está errado, isso está certo. Chamar a atenção aos governantes naquilo que está errado para irem ao que está certo. Nós defendemos a justiça. O relatório ora apresentado teve duração de 7 meses e abrangiu diversas comunidades das 3 regiões do país. A circulação rodoviária na N4 ficou condicionada durante quase toda a manhã desta sexta-feira, na sequência do acidente de viação que originou em 7 feridos. O assunto para conferir ainda nesta edição. O antigo presidente da República de Moçambique, Joaquim Alberto Chissano, recenseou na manhã desta quinta-feira na sua residência em Maputo. Chissano aproveitou a oportunidade para apelar às famílias moçambicanas a colaborarem com os órgãos do recenseamento, porque este processo vai ajudar no planeamento correto de políticas de desenvolvimento. Depois de muitas individualidades ligadas à vida política terem se recenseado, esta quinta-feira foi a vez do antigo chefe de Estado moçambicano, Joaquim Chissano. Rosário Fernandes, presidente do Instituto Nacional de Estatística, foi quem dirigiu o ato. No fim do recenseamento, Chissano classificou-o como tendo sido rápido e simples. Perguntas muito óbvias e resposta fácil. Bom, e que mostram por si só as perguntas o que se pretende, né? Pretende-se não só saber quantas pessoas somos em Moçambique, como também ver o que é que nós fazemos, particularmente para o desenvolvimento do país. E daí pode-se aferir o que mais pode ser feito no futuro. Eu penso que as perguntas são adequadas. Talvez possa ser aperfeiçoado no futuro, mas assim, pensando rapidamente, penso que as perguntas são adequadas para esse fim, de sabermos quantos somos, o que fazemos, como trabalho, contribui para o desenvolvimento, qual é o nível de escolaridade,
que o país tem. Enfim, tem vários dados importantes. Chissano aproveitou a ocasião para dizer que este recenseamento vai ajudar no planeamento correto e medir o nível de pobreza, pelo que é muito importante. Quando eu estive no governo, as nossas estatísticas estavam fracas, não sabíamos muito bem, passávamos muito tempo sem sabermos muito bem dos dados estatísticos da nossa economia, mas que era um pouco difícil fazer um planeamento correto, mas que esse recenseamento vai ajudar a fazer esse planeamento correto. Também vamos medir o estado de pobreza, qual é o esforço que é preciso fazer para combater a pobreza, qual é o nível de pobreza absoluta, não absoluta, problema de habitação, a nossa agricultura, para que direção vai, etc. Portanto, todos os moçambicanos deviam fornecer, quanto mais dados fornecerem, mais se chegará a uma visão mais certeira, mais correta, mais objetiva de que nós todos precisamos. Portanto, todos devemos ir colaborar com os órgãos de recenseamento. Lembre-se que o processo de recenseamento termina no próximo dia 15 do corrente mês de agosto. A Autoridade Tributária de Moçambique diz que as receitas de 2017 cresceram 7,47% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Esta informação surge numa altura em que a Autoridade Tributária arrecadou cerca de 45% da receita anual, quando faltam 4 meses até ao fim do ano. Numa conferência de imprensa vida esta quinta-feira em Maputo, a Autoridade Tributária de Moçambique fez saber que no primeiro semestre de 2017 teve um crescimento de 7,47% na arrecadação das receitas fiscais para o Estado, quando comparado com o igual período do ano passado. Retenção na fonte como resultado de juros de depósito a prazo, aumento dos apostadores dos jogos de fortuna e azar, aumento dos preços do carvão e da estabilidade do preço do petróleo no mercado internacional, realização de leilões de rubis que renderam a título de imposto à produção mineira o equivalente a 5,4 milhões de dólares. E neste ponto gostaríamos de incentivar os detentores de títulos mineiros a primarem por este procedimento, particularmente os que produzem gemas e metais preciosos, de modo a garantir maiores ganhos econômicos para o país. Entretanto, a Autoridade Tributária reconhece que poderia ter ido mais além, não fossem os seguintes fatores: prejuízos apresentados por empresas como resultado da redução da procura de bens devido ao encarecimento das importações, cessação da atividade de algumas empresas que prestavam serviço aos grandes projetos de investimento, diminuição do volume de obras executadas a favor do Estado e contenção de despesas de funcionamento e de investimento por parte do Estado, impactando nas entregas de receitas de empresas durante a construção civil, em particular, reduzindo substancialmente a contribuição em sede de imposto do valor acrescentado, ou seja, IVA. Além de recolher receitas para o Estado, a Autoridade Tributária dedica-se também à fiscalização das mercadorias que entram, saem e circulam no país. 40 caixas de cigarros de marca Patrão, por falta de pagamento do imposto de consumo específico, apreensão de 424.792 mil dólares e 14 telefones celulares de diversas marcas por falta de declaração no ato de exportação, 392 motociclos por falsas declarações, tendo sido feitos cálculos e apurado uma dívida de cerca de 4 milhões de meticais em direitos e demais imposições aduaneiras, 611.335 toneladas de castanha de caju, onde se cobrou o valor de 8,7 milhões de meticais, correspondente à sobretaxa que havia sido sonegada. 4.052 pneus para motos, por não terem sido declarados,
sendo devido o montante de 887 milhões e 37 meticais e 20 centavos de direitos e demais imposições aduaneiras. Bebidas alcoólicas na sequência de buscas no valor de 39 milhões de meticais, representando um imposto de 51,2 milhões de meticais de mais imposições aduaneiras que tinham sido sonegadas ao Estado. 3 contentores de madeira em touro por tentativa de exportação sem apresentação de documentação aduaneira. Estes dados são avançados numa altura em que, no que tange à cobrança dos impostos, a AT encontra-se nos 45%, quando faltam 4 meses para o fim do ano. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, considera que há um vazio de participação e consulta pública na legislação moçambicana. Com efeito, este organismo depositou esta quinta-feira no Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos uma proposta de lei sobre a participação pública no quadro legal do país. A classe empresarial quer maior envolvimento e integração do público no processo das reformas legais em curso no ordenamento jurídico nacional. O facto obrigou a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, a elaborar uma proposta de lei e submetê-la ao Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, como forma de despertar o vazio que se verifica sobre a participação pública no processo de reformas do ordenamento jurídico nacional. O presidente da CTA, Agostinho Vuma, disse que persistem desafios na legislação moçambicana, em particular no que diz respeito a consultas públicas. Vuma acredita que a proposta de lei submetida ao governo vai contribuir no fortalecimento do quadro legal em vigor em Moçambique. É nosso entendimento que a iniciativa de lei no quadro do nosso processo legislativo deve ser alargada a diversas classes sociais, que não apenas os políticos e governantes, para permitir uma ampla participação pública no aprimoramento do nosso processo legislativo. Este entendimento funda-se na percepção de que a descentralização e desconcentração são também princípios adotados constitucionalmente que visam promover uma maior aproximação dos serviços aos cidadãos e uma melhoria na participação destes para a gestão pública. E nós estamos convictos de que o setor privado tem um papel fulcral a desempenhar. E é no quadro deste entendimento que a CTA e seus parceiros, com destaque para o Speed Plus, engajaram-se no desenvolvimento de uma proposta de lei sobre a participação pública no processo legislativo em Moçambique como contributo para o alargamento do espectro de iniciativa de lei. Por seu turno, o ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Isaac Chand, sublinhou ser importante a colaboração do setor privado e da sociedade civil no processo de legislação do país, pelo que compromete-se a fazer o devido encaminhamento da proposta de lei. A presente proposta tem o mérito de propor a criação de um regime específico aplicável a todos os atos normativos, estabelecer o processo para a consulta, definir as responsabilidades, reforçando as bases para o exercício efetivo do direito à participação pública, elevar a qualidade das leis e reforçar a transparência no ato de legislar. Queremos, por isso, felicitar a CTA pela iniciativa, certos que farão parte das fases subsequentes, que culminarão com a apreciação e decisão dos órgãos competentes. Nosso compromisso é de fazer a apreciação necessária, trabalhar dentro de um calendário possível, para que a mesma seja encaminhada dentro do espírito da participação pública dos cidadãos. A cerimônia de entrega da proposta de lei àquele ministério contou com a presença de vários quadros do setor empresarial, assim como do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Sobre o lema fortalecimento dos cuidados de saúde primária para mais e melhores serviços, decorreu esta quinta-feira o primeiro Conselho Coordenador de Saúde na cidade de Quilimane.
Neste primeiro Conselho Distrital de Saúde em Quelimane, na província da Zambésia, as autoridades sanitárias avançaram no relatório apresentado o largamento de vários serviços básicos de saúde, como a expansão das unidades para TARV, ou seja, tratamento antirretroviral, diminuição do rácio médico-população, entre outras ações com vista ao bem-estar da população. Assim sendo, durante o ano 2016, expandiu o serviço de TARV de 17 para 20 unidades sanitárias, diminuindo assim todas, de modo longas distâncias a se percorrer nas zonas de saúde de Zalalamar, Inhangulue e Varela. Igualmente foram ampliados e equipados microlaboratórios de análise clínica do Centro de Saúde de 4 de dezembro, Kualane, 24 de julho, em colaboração e colocação de aparelhos de hemograma que permite ajuda ao processo de diagnósticos aos nossos utentes. Foi reduzida o rácio médico-habitante, técnico-habitante, com a colocação de 3 médicos, 10 técnicos no distrito. No âmbito do desenvolvimento comunitário para a saúde, foram revitalizados os comitês de saúde nas áreas de 6 de setembro, Kualane, Varela, Inhangulue, 24 de dezembro, 4 de dezembro, melhorando assim a comunicação entre as comunidades e unidades sanitárias. Também foram realizadas as seguintes atividades: formação de 347 educadores de pares, dos quais 237 homens e 160 mulheres. Foram formados 99 homens campeões e 7 facilitadores comunitários. Apesar dos resultados considerados animadores, o setor de saúde no distrito de Quelimane é desafiado a melhorar cada vez mais para eliminar várias doenças que apoquentam a população. Falar da saúde é falarmos do homem no seu todo. É falarmos daquilo que é o ritmo de desenvolvimento de um país. É falarmos da essência da vida de cada um de nós. Porque podemos pensar tudo o que podemos pensar, mas sem saúde não é possível concretizarmos aquilo que são os objetivos. E bem sabemos que Moçambique é um dos países signatários dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E dentro desses objetivos, o que se preconiza em primeiro lugar é eliminarmos as doenças na totalidade. E o que é que estaria no cruzamento desses objetivos, tendo em vista aquilo que são os resultados no nosso distrito de Quelimane? O Conselho Coordenador de Saúde no distrito de Quelimane tem a duração de um dia. Só a 31 de dezembro de 2019, Moçambique poderá migrar o sinal de analógico para o digital. Quem assim o diz é Amarildo Ompom, representante da empresa TMTEM. A empresa TMTEM dizia que lidera o processo da migração digital em Moçambique. Mesmo com o financiamento de mais de 220 milhões de euros do banco chinês Exim Bank e do Banco Mundial, a migração da rádio e da televisão do analógico para o digital em Moçambique continua de veras atrasado e assim vai permanecer pelo menos por mais um ano do que o anteriormente previsto. É que, segundo Amarildo Rompom, representante da TMT, empresa responsável pelo processo, a data para a migração digital passou para dezembro de 2019 e não setembro de 2018, como tinha sido dito em um seminário sobre o assunto em março último. Os membros da SADC, numa das reuniões, viram que muitos países na África estavam atrasados. Para tal, decidiram que o novo prazo passaria a ser 31 de dezembro de 2019. Moçambique já falhou a migração digital por 2 vezes, incluindo o prazo de 17 de julho, que tinha sido estipulado para uma migração digital a nível do mundo. Este processo de imigração, para além da TMT, é encabeçado pela Star Times desde o ano de 2016. Contudo, ainda não existem avanços significativos nessa ordem, a não ser a implantação de emissores nas 10 capitais provinciais do país e em zonas fronteiriças.
Retomamos o jornal com notícia em destaque. Hoje, a circulação rodoviária na Estrada Nacional número 4 ficou condicionada durante quase toda a manhã desta sexta-feira, na sequência do acidente de viação originado pela queda de uma cabine de um caminhão que transportava um contentor de 12 pés. O acidente teve lugar por volta das 7 horas e 30 minutos. O trânsito rodoviário ficou completamente paralisado nos dois sentidos da estrada Witbank-Maputo durante quase toda a manhã desta sexta-feira, na sequência de um acidente de viação que teve como origem a queda de uma cabine de um caminhão, que na altura do sinistro transportava um contentor de 12 pés no sentido cidade de Maputo-Matola. Segundo testemunhos no local, o acidente registrou-se por volta das 7 horas e 30 minutos e teve como consequência o ferimento de 7 pessoas. O caminhão que trazia o contentor, por acaso, arrebentou o pneu e quando tentava equilibrar, acho que o contentor era mais pesado, então não conseguiu equilibrar na velocidade que ele vinha, acho que era por aí 30 a 40 km por hora. Então tentou travar, mas não conseguiu. Atingiu outros carros que estavam em frente e junto com o caminhão que estava do lado também. Por isso é que acabou virando com o contentor. Um dos agentes da Polícia de Trânsito, ouvido pela nossa equipa de reportagem, diz que para além das 7 pessoas feridas, o acidente provocou danos materiais avultados nas 4 giras pela cabine do caminhão. Houve um acidente tipo choque entre carros, em que o caminhão vinha da cidade, por deficiências técnicas, a cabine saiu do lugar, caiu e 4 veículos que iam à cidade bateram. Os condutores foram apanhados de surpresa, sabe, naquela manhã todos em movimento, a velocidade razoável, mas não, porque o condutor, a cabine caiu de repente, deu no que deu. Portanto, aconteceu um acidente, há 4 feridos neste momento, mas não podemos dizer se são graves ou não, mas estão hospitalizados a serem observados naturalmente. E os carros sofreram danos elevados, também não podemos avaliar. Há uma parte dos mecânicos vão verificar quanto custa a reparação, mas danos são enormes. Desde pessoas que iam ao trabalho não conseguiram passar a tempo, há pessoas que estão aqui desde as 7h30. Portanto, a estrada está fechada desde a zona da Frigo e deste lado está desde o cemitério, Jardim, 16 de junho lá na cidade. Portanto, havia esse problema de coisa, muito transtorno de fato. E porque a circulação de viaturas ficou completamente paralisada, as pessoas tiveram que abandonar os transportes, tanto os semicoletivos como públicos, e caminhar a pé para os seus locais de destino. Quanto tempo ficou retido lá? Não sei bem dizer, porque eu estou a sair da Casa Branca assim a pé, passei por ali e vi a ser movido. Assim teve que descer Descer a pé, porque tenho que ganhar o tempo para o serviço. Quanto tempo esteve parado aí? 3 horas de tempo. Uns 3 horas de tempo. Está atrasado? Muito atrasado, eu tenho que ir fazer o banho e voltar de novo ao serviço. No total, foram 3 horas que a circulação rodoviária esteve paralisada até a remoção do contentor. Sim, foram aproximadamente 3 horas, por acidente deu-se às 7h30, estamos agora com 10h35, passam 3 horas de tempo. Estamos a retomar a circulação normal dos veículos. Portanto, até lá fazia-se de uma forma condicionada, portanto, passavam 2, 3 carros, depois fechavam. Mas neste momento está a situação normalizada. O proprietário do caminhão, que esteve no terreno, momento após o acidente, disse que o mesmo acabava de partir do porto de Maputo, onde estava a fazer carregamento de azulejos, e que até então tinha poucas informações sobre o que terá acontecido. Até agora eu não sei exatamente o que aconteceu. Até agora não sei o que aconteceu, se o caminhão teve, só ligaram se o caminhão teve acidente e mais nada. O que é que transportava? Quais são os dados? Tem tijoleiras e a Matola. E não chegou a Matola. Eu estou preocupado com o motorista do caminhão porque não sei onde é que está o motorista. E de onde é que vinha o caminhão? Do Porto. Do Porto. Transportava para onde a tijoleira? Para a Matola, CMC. No local ficamos ainda a saber que depois do sinistro, o motorista do caminhão pôs-se em fuga e a circulação normal do trânsito foi retomada por volta das 10 horas e 30 minutos após a remoção das viaturas envolvidas no acidente.
numa operação que envolveu as equipes da TRAC, concessionária da via, e a polícia de trânsito. Apesar da hora, o acidente atraiu muitos curiosos e deixou patente a fragilidade da concessionária a lidar com os grandes sinistros, dada a demora que se levou para se retomar a circulação normal das viaturas nos dois sentidos. Acidente de viação na Estrada Nacional número 4, concretamente na Portagem, que condicionou o trânsito na manhã desta sexta-feira. O Sinodrama, canal de teledramaturgia chinesa, foi lançado esta quinta-feira no país. Este canal é lançado em Moçambique com o objetivo único de fortificar as relações culturais entre a China e Moçambique. Depois do Quênia, da África do Sul, da Zâmbia e da Tanzânia, o canal Sinodrama de telenovelas, séries e filmes chineses dublados nas línguas locais dos respectivos países, a estação de transmissão de telenovelas e filmes de Beijing chega a Moçambique dublado em português. Quando do lançamento do canal, a vice-presidente do grupo Star Times em Moçambique, Zik Guo, e o vice-diretor da Secretaria de Pequim, Yefei Wang, onde também são produzidos os filmes, séries e telenovelas, disseram que este lançamento enquadra-se na expansão da cultura chinesa em Moçambique e nos vários países de África. Moçambique e a China são dois países irmãos e a cultura é uma das formas de mostrar essa irmandade. Este canal, acredito, vai conquistar os moçambicanos. Em Pequim, são produzidos dezenas de filmes e telenovelas ilustrando modos vivendes e artes da China por ano. Este canal que hoje lançamos em Moçambique enquadra-se no âmbito da expansão da cultura chinesa e pelos países de África. O embaixador da China em Moçambique, Su Jian, recordou que um dos principais elementos da cooperação chino-moçambicana é a cultura, e pelo que este lançamento constitui uma grande vantagem. O intercâmbio humano-cultural é um dos 5 pilares da cooperação entre a África e China, e também um conteúdo importante da parceria de cooperação estratégica global sino-moçambicana. O canal de telenovelas e filmes de Beijing 2017, dublado em português, já está disponível na plataforma Star Times nos canais 130 para quem usa a antena parabólica e o canal 58 para quem usa os conversores digitais. Falemos agora do desporto. O internacional brasileiro Neymar Júnior despediu-se do Futebol Clube, gravando um vídeo sobre a sua passagem no clube catalão. Neymar será apresentado nas próximas horas como jogador do Paris Saint-Germain, da França, naquela que é a transferência mais cara de futebol mundial. Preparei um textinho aqui para o dia de hoje. É movida por desafios. Alguns são impostos a nós, outros são fruto de uma decisão nossa, para mantermos a luz que ilumina nossa carreira, que é intensa, mas curta. Olha a arrancada do Neymar, entra na área de novo, passou pelo marcador, bateu! O Barcelona foi mais que um desafio. Foi um sonho de criança que jogava com aqueles craques no videogame. Cheguei na Catalunha com 21 anos, cheio de desafios. Até hoje lembro dos meus primeiros dias no clube, dividindo o vestiário com ídolos como Messi, Valdez, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Busquets, entre outros. Na expectativa de atuar em um clube que é mais que um clube, o Barcelona é uma nação que representa a Catalunha. Tive a honra de atuar com um atleta que vi na vida e que tenho certeza que não verei outro enquanto eu viver. Léo Messi. Virou meu parceiro, amigo, dentro e fora de campo. Foi uma grande honra jogar com você, parceiro. Foi um ataque com Messi e Suárez, que fez história. Conquistei tudo que um atleta poderia conquistar. Vivi momentos inesquecíveis. Moro em uma cidade que é mais que uma cidade. É uma pátria, amo Barcelona e amo a Catalunha. Mas um atleta, no caso eu, precisa de desafios. Pela segunda vez na vida eu contrariei meu pai. Pai, entenda e respeite sua opinião. A minha decisão está tomada e espero que você me apoie como sempre fez. Então,
Vai com Deus, seja feliz, tá bom, filho? Vai se cuidar, tá? Beijo, estou correndo aqui em cima contigo. O Barcelona e a Catalunha estavam sempre no meu coração, mas preciso de novos desafios. Aceitei a proposta do Paris para tentar novas conquistas e ajudar o clube a alcançar os títulos que sua torcida espera. Me apresentaram um plano de carreira muito ousado e me sinto pronto para esse desafio. Agradeço o carinho da maravilhosa torcida blaugrana e a tudo que aprendi com os grandes atletas com quem dividi o vestiário. Mas sinto em meu coração que é hora de partir. O Paris será minha casa nos próximos anos e trabalharei para honrar toda a confiança depositada no meu futebol. Conto muito com o apoio de todos vocês, torcedores que estão comigo desde 2009, dos meus amigos, dos profissionais que me acompanham e principalmente da minha família, que sofreu muito com alguns problemas que ocorreram neste período da minha carreira e que hoje merecem paz. É uma decisão muito difícil, mas foi tomada com maturidade que acumulei nos meus 25 anos. Barcelona, graças por todos. Paris, j'arrive. Que Deus abençoe e nos proteja. Valeu. Uma triste notícia, sem dúvida, para os adeptos de Barcelona, mas uma boa nova para Paris Saint-Germain. E desta forma, colocamos ponto final à presente edição do Jornal das 13. Graças pela atenção dispensada. Boa tarde.